Preparem-se, porque o mercado de transferências do Sporting está prestes a aquecer como nunca antes. Informações exclusivas, cruzadas com fontes próximas ao universo leonino e a movimentações internacionais, indicam que os responsáveis de Alvalade podem estar à beira de uma jogada estratégica que promete surpreender não só os adeptos, mas também os rivais diretos. A decisão envolve um nome de peso que pode surgir como trunfo inesperado no ataque verde e branco. E atenção, não estamos a falar de uma jovem promessa ou de um nome já batido no futebol europeu, mas sim de um jogador com fama de bicho-papão das defesas e que poderá finalmente ter a oportunidade de mostrar serviço numa montra europeia de topo. Se és daqueles que vivem o Sporting com o coração nas mãos, já sabes, inscreve-te agora no canal Notícias e Rumores do Sporting e ativa as notificações para não perderes pitada. Estamos a preparar conteúdos exclusivos que ninguém mais tem acesso, e esta possível contratação poderá ser apenas a ponta do iceberg. Deixa já o teu like e escreve nos comentários. Achas que o Sporting precisa de mais um avançado? E se sim, que perfil deveria ter? Agora, prepara-te porque o que vem a seguir vai fazer-te ver o ataque do Sporting com outros olhos. É verdade, o nome que está a ser analisado pelos responsáveis leoninos é Gabriel Toro Fernandes, o temido avançado uruguaio que atualmente representa o Cruz Azul, do México. Embora ainda envolto em alguma polémica por causa do seu histórico físico, o jogador de 30 anos tem chamado a atenção de vários clubes sul-americanos e europeus, incluindo, de forma surpreendente, o Sporting Clube de Portugal. A estrutura liderada por Frederico Varandas está a monitorizar de perto a situação do atacante, sabendo que o Cruz Azul poderá libertá-lo já nas próximas semanas para abrir espaço à chegada de um reforço sonante com selo europeu, Luka Jovic. Com esse cenário, Toro pode ser o primeiro peão a sair, e os Leões querem estar na linha da frente. Mas porquê agora? E porquê o Sporting? Segundo fontes internas, há uma crença crescente em Alvalade de que será necessário reforçar o plantel ofensivo para a nova época, especialmente com a possibilidade de saídas iminentes no setor mais avançado. Há pelo menos 2 jogadores do ataque leonino que já foram sondados por clubes do Championship e da Série A, e os responsáveis técnicos, cientes das exigências da temporada, não querem ser apanhados desprevenidos. Gabriel Fernandes encaixa, neste sentido, num perfil de jogador que mistura potência física, agressividade na área e capacidade de jogar de costas para a baliza, características escassas no atual plantel. É importante sublinhar que o Sporting ainda não avançou com proposta oficial, mas já pediu dossiês médicos detalhados do jogador e mantém contactos frequentes com intermediários ligados ao Cruz Azul. Uma fonte próxima do processo revelou que o clube leonino quer garantias sobre o estado físico do avançado antes de dar qualquer passo, especialmente tendo em conta o histórico recente de lesões que afastaram Toro de vários jogos decisivos na Liga MX. Contudo, quando está em forma, o uruguaio é uma verdadeira dor de cabeça para os centrais adversários, um tanque de guerra com faro de golo. Entretanto, do outro lado do Atlântico, o Peñarol também demonstrou interesse, mas parece ter desistido da ideia. O clube de Montevideo não tem, neste momento, condições financeiras nem interesse estratégico em repatriar o avançado, embora alguns setores da direção defendam que uma segunda passagem de Toro por terras uruguaias poderia revitalizar a sua carreira. Com o Peñarol fora da corrida e o Cruz Azul disposto a negociar, o caminho fica mais livre para o Sporting agir, sobretudo se outros alvos escaparem nas próximas semanas. Curiosamente, os Leões já tinham feito uma abordagem ao perfil de Toro no passado, ainda durante a sua passagem pelo Celta de Vigo, mas na altura a estrutura técnica descartou o jogador por questões disciplinares e adaptação ao futebol europeu. Agora, com mais maturidade e experiência no futebol mexicano, a avaliação interna mudou. Vários analistas internos do clube destacam que Toro apresenta hoje um registro de trabalho defensivo que se encaixa nas exigências táticas de Rui Borges e que poderia até desempenhar um papel híbrido entre ponta de lança e segundo avançado. A questão que se impõe agora é: estará o Sporting disposto a correr riscos por um jogador que tanto pode ser um reforço de peso como um problema físico constante? A dúvida paira no ar de Alcochete e as discussões internas não param de se intensificar. Há quem defenda com veemência que um clube da dimensão do Sporting não pode arriscar-se num jogador com um historial clínico tão instável, especialmente quando se ambiciona lutar em várias frentes: campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e, claro, as exigentes noites europeias. Por outro lado, um grupo influente dentro da estrutura técnica acredita que é precisamente em movimentos como este que se encontram as maiores oportunidades de mercado. Quando todos viram a cara, quem enxerga além da superfície pode encontrar ouro onde outros só veem ferrugem. A lógica é clara, o risco existe, mas o potencial retorno desportivo, e até financeiro, numa futura valorização, pode compensar amplamente o investimento, desde que o jogador seja bem gerido desde o primeiro dia. As opiniões dividem-se em Alvalade, mas ninguém duvida de que Toro tem um potencial brutal, principalmente se for bem integrado num sistema tático que o proteja das exigências mais físicas e maximize os seus pontos fortes. Gabriel Fernandes, apesar dos seus 30 anos, continua a ser um avançado que mete respeito a qualquer defesa, especialmente pela sua capacidade de manter a posse sob pressão, abrir espaço com movimentações inteligentes e impor uma presença intimidante na grande área. Em cenários de jogo mais fechados, com equipas que se encostam à sua área e negam profundidade aos Leões,
Thor poderia ser a chave para desbloquear autênticos quebra-cabeças táticos. Rui Borges é conhecido por saber extrair o melhor dos seus jogadores e poderá ter aqui uma arma secreta para lançar em momentos estratégicos, seja como titular em jogos de maior desgaste físico, seja como suplente de luxo capaz de virar o rumo de uma partida em poucos minutos. E é aqui que entra a aposta estratégica: reforçar o plantel com um jogador experiente, de perfil diferente, que possa oferecer soluções em jogos mais físicos e fechar partidas complicadas, algo que o Sporting nem sempre conseguiu na última temporada. Há um consenso crescente entre os analistas internos de que o atual ataque leonino, apesar de talentoso e tecnicamente evoluído, carece de uma alternativa mais musculada e vertical, capaz de disputar bolas aéreas, prender centrais e impor respeito nos duelos individuais. Toro encaixa nesse molde quase como uma luva, e poderia oferecer uma alternativa tática inédita até agora no leque ofensivo dos verdes e brancos. O seu estilo de jogo contrasta com o de Paulinho, mais móvel e associativo, e com o de outros avançados mais técnicos, criando assim uma paleta mais rica de opções para Rui Borges gerir ao longo da época. Se o negócio avançar, poderá ser uma das movimentações mais inteligentes e surpreendentes deste defeso leonino. Entretanto, as movimentações no Cruz Azul continuam a todo vapor. A chegada de Luka Jovic parece cada vez mais inevitável, o que acelera o processo de saídas. Além de Toro, também Georgo Giacomakis está na porta de saída, embora, até ao momento, não existam propostas concretas pelo avançado grego. Já o guarda-redes Kevin Mier, outro nome falado nos corredores leoninos noutros tempos, deve manter-se como peça-chave do projeto de Nicolás Larcamón, focado em preparar-se para o Mundial com a seleção colombiana. Mas não é só por questões desportivas que o Sporting olha para Gabriel Fernandes. Há também um fator emocional que pode pesar na decisão: a forte personalidade competitiva do jogador, que é vista como uma mais-valia no balneário. Nos bastidores, alguns responsáveis do clube acreditam que o uruguaio poderia trazer aquela raça charrua que muitas vezes faz falta em jogos apertados, especialmente em noites europeias em que é preciso dar tudo até ao último minuto. É esse espírito guerreiro que tem cativado os analistas de Alvalade. Além disso, há a componente financeira. Ao contrário de outros alvos europeus ou sul-americanos inflacionados, Thor poderia chegar a um custo relativamente acessível, com salários abaixo do teto leonino e um contrato de curta duração que permitiria uma avaliação mais cautelosa. Uma espécie de empréstimo camuflado, mas com possibilidade de compra caso os resultados sejam satisfatórios. Esse modelo de negócio tem sido cada vez mais adotado por Frederico Varandas e Hugo Viana nas últimas janelas. Outro ponto que joga a favor da contratação é a ausência de concorrência agressiva neste momento. Com o Penarol fora da jogada e os clubes europeus ainda a organizar os seus plantéis de pré-temporada, o Sporting pode ganhar terreno e garantir um reforço sem entrar em leilões. O segredo será agir rápido, de forma cirúrgica e silenciosa, exatamente como aconteceu com outras contratações bem-sucedidas no passado recente dos verdes e brancos. Apesar disso, há quem dentro do clube defenda que Toro deve ser apenas uma solução complementar e nunca uma aposta principal. A ideia seria trazer o uruguaio como plano B ou mesmo C, ficando o grosso do investimento reservado para um outro nome que ainda está a ser mantido em sigilo absoluto. Sabe-se apenas que o Sporting está de olho no avançado da Bundesliga, mas para já todas as atenções estão viradas para os próximos passos no dossiê Gabriel Fernandes. O tempo dirá se esta aposta pode transformar-se num verdadeiro golpe de mestre por parte do Sporting. Para já, os dados estão lançados e as cartas começam a ser jogadas. A verdade é que o nome de Thor Fernandes já está na mesa, e a estrutura leonina estuda com detalhe todos os cenários antes de avançar. Fica agora por saber se os leões vão apostar tudo neste tanque uruguaio ou se vão virar agulhas para outros destinos. E tu, sportinguista atento, o que pensas desta possível investida em Gabriel Thor Fernandes? Achas que seria um bom reforço para o ataque leonino ou preferias outro perfil de jogador? Deixa a tua opinião nos comentários, porque queremos saber o que pensam os verdadeiros adeptos do Sporting. E não te esqueças, inscreve-te no canal Notícias e Rumores do Sporting e ativa o sininho das notificações para estar sempre um passo à frente nas novidades do universo leonino. Até ao próximo Rumor Explosivo.